Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar acompanhando o nosso podcast. Eu sou a Déia, CEO da Cofound. Esse é o meu primeiro podcast aqui no Cofoundcast como host. E para fazer essa dupla comigo nesse dia tão especial, que é um dia de estreia, eu tô com uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho a honra de ter como parceira aí, né, de negócio, que tem uma trajetória incrível e que muitas pessoas talvez aí devem se questionar sobre como transformar uma pesquisa, um olhar acadêmico, anos e anos aí, né, investigando, pesquisando, aprofundando conhecimento e fazer isso virar um negócio, que é uma virada de mentalidade muito grande, né. Tô aqui com a Katiuska, CEO da NanoBiocell, PhD, pesquisadora, currículo aí com muitos artigos, pesquisas, etcétera e tal, mas que agora é uma empresária, uma empreendedora. Então, muito bem-vinda, Cati. Obrigada, Déia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz, né, de poder participar contigo dessa conversa, desse bate-papo. Acho que é muito importante, A né? gente tem que falar mais sobre isso, né. Temos que falar mais sobre isso. Tanto é tão importante para a gente, né, como o NanoBiocell, mas também acho que vai ser muito importante para outros pesquisadores que estão pensando em trilhar aí o mesmo caminho. E eu já vou começar aí com uma pergunta que eu acho que é bem importante, assim. Kate, qual foi a virada de chave que você teve para pensar assim: "Caramba, já, né, construiu uma trajetória tão forte, né, na academia, na pesquisa, vou empreender". Como é que foi esse momento? Conta um pouquinho para nós aí, para quem está nos ouvindo, o que que passou na tua cabeça para dar esse passo, né? Ótimo, uma boa pergunta. Bom, na verdade, assim, eu vim de uma família muito empreendedora, né? Os meus pais são empreendedores, minha irmã é empreendedora, eu era professora e pesquisadora. Então já era um pontinho fora da curva, assim, né? Em casa. Mas nunca tive, eu falo para todo mundo, assim, eu nunca tive vontade de empreender até que lá pelos anos 2018 essa vontade começou a bater. E eu acho que muito é por causa do que eu mesma propagava dentro de sala de aula para os meus alunos. A gente, dentro da universidade, a gente sempre olha, né, para a área acadêmica, para a área, né, eu dava aula um curso de engenharia química, então muito para a área industrial, mas a gente falava muito também sobre empreender. Então, era algo que eu fazia questão de incentivar os alunos, e talvez por esse incentivo a eles, Uhum. isso reverberou dentro de mim também. E em 2018 acabou batendo essa vontade de empreender. E eu não fui olhar para a ciência para empreender. Eu fui testar outros caminhos, outras áreas. E aí, tive uma tentativa frustrada de empreender, e depois disso, voltei a olhar para dentro e ver, tá, mas com todo o conhecimento que eu tenho, né, e com todas as coisas que a gente já fez dentro da pesquisa, será que não dá para empreender com ciência? Uhum. Né? E aí é que deu esse start para começar a pensar no que hoje a gente conhece como a nanobiocell. Legal, tu falando isso me vem essa questão, né, normalmente as pessoas não associam o empreendedorismo ou a possibilidade de criar negócios, novas empresas, novas startups, com o olhar de quem está na ciência, né, que nem tu mesma fez isso, foi para um outro caminho e aí depois, trouxe essa inquietação de que poderia estar levando a tua própria pesquisa para o mercado. Tu tu acha que tu consegue associar isso? Será que tem alguma coisa nessa questão da carreira que faz com que as pessoas não, né, os pesquisadores não pensem sobre isso? Qual é a tua leitura, assim? É, acho que pode estar associado. Eu tive uma carreira exclusivamente acadêmica, saí de uma universidade pronta para ingressar no mestrado, sabe, com tudo preparado para ingressar no mestrado e continuar essa carreira acadêmica. Saí de um mestrado com proposta para entrar dentro de uma universidade como professora. Então, a minha visão, a minha estratégia de Uhum. carreira estava desenhada. E eu fui seguindo aquele caminho. Eu acredito que isso pode acontecer para muitas pessoas, Sim. né? De ter uma estratégia desenhada e seguir aquele caminho. Então, o empreendedorismo apareceu para mim como
um outro olhar, um outro caminho, uma nova possibilidade. Uhum. Não necessariamente estava sempre comigo ali. Você é química industrial, né, de formação, Sim, pesquisadora, doutora, mas hoje precisa falar com o investidor, hoje precisa falar com o cliente, hoje precisa entender de contabilidade, de marketing, de contrato, social, enfim, um monte de coisas. Como que foi para ti, como está sendo, né, porque não é não um termina, não né? termina, né. Como que está sendo essa questão para ti, assim, agora como CEO, tendo que lidar com tantas esferas que talvez antes você não tinha as habilidades necessárias? Conta um pouquinho para nós como tá esse desafio aí. É, não tinha mesmo, tá, Déia? Vou te falar bem a verdade. Quando a gente começou a empreender, eu falo nós porque, né, tem a Janaína, que é minha sócia e está junto comigo desde do dia zero, né, da concepção da NanoBiocell. Visões extremamente acadêmicas, pesquisadoras, professoras de sala de aula, né? A Janaína ainda tinha uma liderança voltada para uma coordenação de um curso de pós-graduação, mas eu realmente não sabia nem como abrir um CNPJ. Eu falo, hoje eu tenho vergonha de falar isso, mas Mas acho que isso é muito comum, Kate, pode, não precisa ter tomara vergonha que sim. não. Hoje tenho vergonha de falar isso, mas eu não sabia nem como abrir um CNPJ. E quando a gente começou a idealizar o negócio, ainda com um olhar muito de pesquisadores, sabe? Voltada para o produto, para a aplicação, não necessariamente para mercado, para negócio. Em algum momento, eu fui obrigada a tirar o jaleco e pendurar ele atrás da porta, Que né? momento, né? Que momento, né? E porque a gente percebeu que se não partisse de nós a iniciativa de tentar entender, né, como é que uma empresa funciona, como é que eu faço negócios, não partiria de mais ninguém, né? E então, professor, ele é um eterno estudante, né? Sim, Ele não para um minuto de estudar. Então, eu acho que isso foi algo muito positivo. isso é uma grande habilidade. É uma grande habilidade de você entender que você tem um problema, que você precisa resolver e precisa achar um caminho para aquilo. Então a gente voltou a estudar, só que aí a gente voltou a estudar Outras áreas coisas. completamente diferentes. E é como você falou, desde a parte contábil, eu acho que a primeira coisa, né, no negócio é a parte contábil. Então, parte contábil, financeira, tentar estruturar, e hoje a gente fala, né, de governança, a gente fala de Uhum, trabalho, né, de equipe, de preparar a cultura da empresa, uhum. de buscar investimento fora e a linguagem dos investidores, então, muito estudo. A gente encontrou muito apoio, né? A gente talvez pessoas muito maravilhosas passaram no nosso caminho e contribuíram de alguma forma, mas muito estudo para a gente poder tentar entender como é que as coisas funcionam. Só que não um estudo a longo prazo, como o É. pesquisador gosta, né? Com um tempo para amadurecer aquilo, tudo muito rápido, tudo precisando ser numa velocidade muito maior do que a gente estava acostumada. Ai, e eu acho que essa é uma questão bem importante, assim, né, porque tu também tem que tirar aquela mentalidade do que tu precisa fazer rápido, do que tu tem tempo, tem coisas que tu tem que resolver já, Já porque a empresa precisa, tem coisas que dá para amadurecer mais, né, é são outros modelos mentais também, né. outros modelos mentais. Às vezes essa velocidade exige que a gente não faça as coisas de forma perfeita, né? Aham, Mas elas precisam ser executadas. A tomada de decisão precisa às vezes ser muito rápida. sim, Então você tem que trabalhar com as informações que você tem, né? que legal. E Cati, eu queria entrar um pouquinho mais aí na solução da NanoBiocell, que eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que tenho muito orgulho de falar do que vocês fazem, né. A NanoBiocell faz parte do nosso portfólio como aceleradora, e eu conto e apresento a NanoBiocell com muito orgulho, porque eu acho que é um produto que ajuda a vida das pessoas, melhora de fato, né, quem é o paciente que está passando ali por um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas que não é um produto que foi desenvolvido ontem, é uma linha de pesquisa que vocês já conduzem há muitos e muitos anos nessa trajetória acadêmica. Eu queria que tu contasse para nós o que vocês estão produzindo, o que vocês estão desenvolvendo lá na NanoBiocell, que é uma deep tech, né, que é pesquisa avançadíssima, trazendo soluções para o mercado. Conta um pouquinho para nós aí. Tá bem, vamos contar.
Então, hoje, para todo mundo entender de forma bem simples, hoje a nanobiocel ela desenvolve um curativo avançado. Esse curativo, ele serve como uma cobertura para tratamento de feridas crônicas ou queimaduras de pele, né? Então, para a gente tentar entender um pouquinho, ele é um curativo que tem uma tecnologia que permite aderir na superfície da pele lesionada com muita delicadeza e uma textura muito agradável. E quando ele adere, ele forma um escudo protetor que impede a infecção, né, o processo de infecção acontecer. Ou seja, ele deixa aqui do lado de fora os micro-organismos que podem causar infecção, né? As Hum. bactérias, os fungos que podem causar infecção. E a infecção é o maior problema hoje numa lesão, né, causada numa ferida crônica, por exemplo, ou causada por uma queimadura. É a infecção que leva à amputação, é a infecção que leva à morte do paciente, né, por conta de uma queimadura, por exemplo. Então, esse curativo, ele protege esse ferimento contra essa infecção, absorve os exudatos da pele, porque toda ferida ela libera, Uhum, né, produz, uma uhum. secreção, então ela absorve, mantém o local hidratado e com isso ele pode acelerar em até 30% esse período de recuperação, protegendo o paciente, diminuindo o risco de amputação e morte, né? Então, amputação a gente fala muito em casos das feridas crônicas e morte a gente fala realmente de queimaduras, quando a gente está falando de queimaduras que tem uma, né, que tomam Extensão, né? uma extensão muito grande ali do corpo. Olha só que dado forte, né? Que é fruto de muita pesquisa, né, Kati? Não é É, um dado aleatório, não está sendo inventado, né? Tem pesquisa comprovando isso, porque a nanobiocel é uma deep tech, então ela vem dessa linha, né, de pesquisa acadêmicas, artigos, investigação, aprofundar nisso. Vocês já conseguiram comprovar, né, esses 30% de redução, mas não é só isso também, eu acho que tem uma outra coisa que eu que me vem muito na cabeça quando vocês trazem essa informação, sobre todo o esforço, toda a dor que esse paciente passa, né, quando precisa trocar um curativo, no caso de queimadura, precisa ir para um centro cirúrgico, precisa de é, anestesista, todo, né, uma complexidade de tratar esse paciente, porque infelizmente hoje não existe tanta, né, existe tecnologia, mas vocês estão trazendo uma tecnologia aí diferenciada para o mercado para poder tratar esse tipo de ferida, que é uma ferida super complexa, né? exatamente. Acho que nem a gente tinha noção do tamanho desse problema quando a gente começou a pensar na nanobiocel, porque a gente veio muito focada no biomaterial, ou seja, na Uhum. produção dessa matéria-prima que dá origem aos curativos. Quando a gente começou a tentar entender como aplicar essa matéria-prima e a gente esbarrou no campo da saúde, digamos assim, e a gente foi a campo conversar com pacientes, com profissionais, com hospitais, clínicas, a gente começou a ter uma ideia da dimensão e do tamanho da dor, né? E aí, olha que coisa engraçada. Toda vez que eu falo para qualquer pessoa sobre o produto que a Nanobiocel tem, e eu digo que quando ele entra em contato com uma queimadura ou com uma lesão crônica, né, com a ferida crônica, e ele provoca, né, um alívio imediato Uhum. e uma hidratação profunda ali da pele, eu vejo pela expressão facial das pessoas Que que todo ela, mundo passou por uma queimadura, mesmo que pequena, né? Tu mesmo já que teve essa sensação mesmo de que dor, pequena. Então, assim, eu vejo na expressão facial das pessoas que elas entendem do que eu estou o falando, alívio, né? talvez mesmo sem ter passado por um caso tão complexo, Sim. tá? Então, é uma dor grande. Hoje no mundo são mais de 50 milhões de pessoas que sofrem com feridas crônicas, muitas decorrentes, do diabetes, por causa da dificuldade de cicatrização. Então, a ferida do pé diabético é muito presente, né? Pacientes renais normalmente têm diabetes e têm as feridas. Então, Uhum. é uma coisa que Vai levando ao vai levando a outra.
Quando a gente fala de queimaduras, o número de internações em hospitais é imenso, então a gente fala de 150.000 internações por ano, isso significa, no Brasil, né? Então isso significa que internação é porque a extensão de área queimada é muito grande. Esse paciente ele vai ter curativos colocados sobre a pele, mas que na hora de remover, esse paciente precisa de um centro cirúrgico, de um anestesista, porque a dor da remoção do curativo é imensa e ele não vai suportar. Então, as tecnologias para curativos precisam vir para minimizar todo esse processo, para que ele não precise de um centro cirúrgico, para que ele não precise de um anestesista, para que ele não sinta dor na hora da troca, e é o que a gente vem buscando, né? Então, acho que isso é bem importante. E olha só, a gente só está falando da aplicação. Nesse momento, estamos falando de uma aplicação desse insumo que vocês produzem, que é a biocelulose, Uhum. aplicado em curativos, né? Na produção de curativos. Exato. Mas a biocelulose, ela tem outras aplicações, né? Tem. Conta para nós um pouquinho mais dessa linha, que é uma linha que tem um olhar de sustentabilidade, né? É um olhar aí que transcende esse universo da saúde, né? Transcende. Tá. Para eu te contar, primeiro, para a gente entender, né? Biocelulose, porque a gente está chamando de biocelulose, né? Todo mundo conhece celulose, todo mundo sabe que o papel, por exemplo, é derivado da madeira, Uhum. né? O Brasil é o segundo maior produtor de celulose do mundo, então ela está presente aqui no nosso dia a dia. Plantamos árvores, pinos, eucaliptos, esperamos 7 anos para ele crescer, cortamos, transformamos quimicamente em celulose convencional. A biocelulose, ela é uma celulose quimicamente igual a essa que vem das árvores, mas hoje a gente produz ela por um método completamente diferente. A gente não usa nenhum tipo de produto químico na produção dela, ela é um processo biotecnológico, então a gente emprega micro-organismos nesse processo produtivo. Ela sai pura, sem nenhum tipo de resíduo, o processo não gera resíduo, e ela tem uma outra característica que é o fato de que as fibras são muito finas, elas são 1000 vezes mais finas que um fio do seu cabelo aí, né? Então, por isso que a gente diz que também embarca aí a nanotecnologia. E dessa fibra, a gente consegue usar ela para uma infinidade de coisas, para fabricação de filtros, para insumos para a área de cosméticos, por exemplo, né? Emulsificantes mais naturais. Então, empresas que olham para produtos, né, que não são derivados do petróleo, mas eu preciso daquele produto dentro da composição do meu cosmético, por exemplo, porque ele tem uma função ali. Hoje a nanocelulose consegue substituir derivados do petróleo para exercer funções com talvez até mais eficiência, né, do que os insumos tradicionais. Então, na área de papel, por exemplo, para barreira contra a gordura, contra a umidade, né? E aí eu posso olhar para uma embalagem de papel em contato com um alimento que vai estar molhado, né? Mas continua sendo de papel, e aí ele vai ser reciclável, né? Ele pode ser compostável. Então, tem uma infinidade de aplicações. E olha a preocupação, né, desse tipo de material nos dias de hoje, né? A gente está passando por uma transformação climática, todos esses reflexos, né, que a gente está vivendo no nosso planeta. Esse olhar para a sustentabilidade é um olhar muito importante, né? Então, não estamos falando só de curativos, mas estamos falando de um insumo que pode influenciar toda a cadeia produtiva de empresas que estão preocupadas com a sustentabilidade, em produzir menos resíduo, em não danificar tanto, né, a natureza, ou enfim, esse consumo desenfreado que a gente tem vivido, né, nesses É. últimos ciclos aí. Então, o quanto é importante esse tipo de pesquisa, né, Kate? Sim. E isso tem um conceito que a gente usa bastante dentro da Nano, que é o conceito de neoindustrialização. A gente fala muito sobre isso, né? Neoindustrialização é você olhar para a indústria de uma forma nova, de uma forma diferente. A gente usa muito neoindustrialização quando a gente fala de indústria 4.0, por exemplo, né? Mas a gente também fala desse conceito quando a gente repensa o processo, né? E nesse repensar do processo, a gente opta sempre por caminhos que vão te levar a mais sustentabilidade. Então, hoje a gente fala de menor consumo de água, redução de energia,
não geração de resíduo, não utilização de produtos químicos sintéticos dentro de um único processo. E lá no final, o resultado disso é um produto biodegradável. E aí, quando a gente aplica para os curativos na área da saúde, a gente vê um produto que gera impacto também na saúde do consumidor. Então, além de muito bonito, é muito bom quando a gente percebe que isso funciona e pode trazer bons resultados, né? É incrível, né? Eu acho que estamos vivendo um momento que essa é uma pauta muito importante e as empresas precisam olhar para isso para ter longevidade, porque os sinais já estão aí. E Ai, aí, Cátia, eu queria fazer uma pergunta para ti assim. Tá, mas essa pesquisa toda, ela está protegida? Que mecanismos vocês, como empresa, porque agora você é uma empresária, né? é. Como empresa, está se resguardando para que você consiga, né, conseguir comercializar esse produto com segurança, assim? Que preocupações você teve que ter para transformar a sua pesquisa em um produto para o mercado? É, hoje a gente protege o processo, né? Então, o processo que a NanoBiocell utiliza é um processo pensado por nós, desenvolvido por nós, e a gente fez isso através de um depósito, né? De um registro de Aham, patente, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. Bom, e aí a gente fala da obtenção da matéria-prima, mas aham. aí a partir do momento que dessa matéria-prima você desenvolve novos produtos, esses produtos também precisam ser protegidos, né? Então a gente tem esse olhar de antes até de pensar no desenvolvimento do produto, é pensar na forma como a gente pode proteger ele até que ele esteja pronto para o mercado, porque às vezes esse caminho, né, do produto, de a gente ter uma ideia de produto e ele estar pronto para ser comercializado, pode ser um caminho bastante longo. Sim. E aí vem um ponto também que eu acho que é bem importante destacar, assim, né? Quem acompanha o universo das startups sabe que o Vale da Morte, né, aquele ciclo de quebra, quando a gente está falando de startups do universo de SaaS, enfim, é um ciclo de 2 anos ali, às vezes menos, que até você ter validação, teu product market fit está consolidado, para daí tu para uma estratégia de crescimento de mercado. Quando a gente está falando das deep techs, esse horizonte vai para 6 anos, né? Porque Exato. você precisa desenvolver esse produto, validar esse produto, obter todas essas licenças, patentes, e quando você vai para o universo da saúde, Anvisa e certificações que, né, que te garantem a proteção desse produto, para daí sim tu começar a comercializar. Conta um pouquinho para nós essa jornada aí que vocês estão vivenciando, né? Para quem está nos acompanhando entender, né? Como é que Como é isso? sobreviver Como 100 anos? sobreviver, isso mesmo, isso mesmo. Bom Lançar um ponto. livro depois, tá? É, eu acho importante. 10 maneiras de sobreviver ao Vale da Morte, uma startup de Tech. Muito bem. Olha, eu vou falar para você que ano passado, 2024, foi um ano que a gente achou que a NanoBiocell ia morrer. Uau, É, Cati. em julho. Em julho a gente, assim, em conversas internas, e agora? A gente segue, a gente tenta mais um pouco ou a gente desiste? Que Mais ou menos decisão assim. difícil, né? É, mais ou menos assim. Então, assim, é um período, é um processo mais complexo, na minha visão, porque a startup nasce de uma ideia que era uma pesquisa científica. Às vezes, ela é uma pesquisa científica de base, ou seja, ela ainda não é um produto. Uhum. Ela está associada a conceitos que precisam ser melhor explicados, né, melhor entendidos, para que a partir desses conceitos ela se torne um produto. Uhum. Então, tem startups de Pitex com tecnologias ainda mais complexas do que a Nano. Imagina você desenvolver um medicamento, por exemplo, que está visando a cura do câncer, Aham. né? Como é que você vende um medicamento e você ter certeza de que ele não vai trazer danos para quem vai consumir, né? Para quem vai usá-lo. Então, é um processo longo, porque às vezes você tem a pesquisa de base e você quer transformar ela num produto. Então, começa por aí. Como é que você traz profissionais altamente qualificados e mantém esses profissionais altamente qualificados, engajados e motivados durante 6 anos ou mais, às vezes, sabendo que o teu produto não vai vender antes desse período? De onde Gente, vai sair o é recurso? que eu vou fazer uma ressalva. É,
mestre, é doutor, não é? São pessoas que precisam ter um conhecimento e ter essa profundidade metodológica para poder fazer tudo isso acontecer, né? Exatamente, exatamente. Então, não é fácil. Então, primeiro de tudo, entender que ninguém investe em ideias e o Uhum. pesquisador precisa levar isso em consideração, né? E você só vai ter capacidade de atrair investimento quando você tiver evidências fortes de que o teu produto é promissor, mas não no sentido de promissor de resultado, de aplicação somente, mas de promissor de De mercado, né? mercado. Então, isso é bem complexo. Então, como é que você cria uma estrutura empresarial que vai sobreviver durante 6 anos sem investimento, né? Pelo menos não do investidor privado, para validar esse produto, escalar ele e entregar para o mercado, né? Uhum. Então, é uma jornada bem árdua e a gente conseguiu encontrar, né, formas de fazer isso acontecer, graças a um olhar muito atento que a gente tem, né, para programas que estão disponíveis para o Brasil inteiro e para qualquer pessoa e para qualquer pesquisador, né? Então, eu posso comentar Claro, claro. quais são? Veja, até o primeiro recurso que a gente teve para montar um laboratório para validar o produto, a gente não tinha necessariamente naquele momento a intenção de transformar a NanoBiocell de fato num negócio, mas o que a gente queria fazer? A gente queria testar para ver se a gente conseguia produzir a biocelulose em escala. Uhum. O primeiro recurso que veio de um programa nacional que se chama Programa Centelha. Ele é um programa da FINEP, ele é descentralizado, ou seja, ele é dividido por estados. Então, cada estado opera, através das FAPs, esse programa. É um recurso pequeno, pequeno dependendo do tipo de negócio. Sim. Na época, para a gente, acho que era 60 mil. Uhum. Mas com esses 60 mil, a gente criou uma estrutura de laboratório só nossa, né? Já da NanoBiocell, digamos Uhum. assim, para a gente validar o processo que a gente estava desenvolvendo e para verificar se a gente conseguia escalar. Depois de vir o recurso, então o recurso chegou no final de 2022, nós passamos 2023 e 2024 trabalhando fortemente nisso. Porque se a gente não conseguisse produzir em Validar escala, isso. Uhum. não ia fazer sentido nenhum a gente avançar. Então foram 2 anos validando isso. E aí, por isso que eu falei que 2024 Foi veio o a desânimo, né? uhum. Por quê? Porque uma vez validado, e validado também junto a mercado, porque a gente começou a Uhum. testar esse insumo em diversos setores da Uhum. indústria. A gente testou com a indústria alimentícia, indústria têxtil, na parte médica, né? Farmacêutica. A partir do momento que as validações começaram a chegar, bateu o desânimo. Por quê? Porque a gente precisava dar mais um passo. Ou seja, a gente precisava escalar, produzir Produzir mais quantidade. exatamente para poder entregar, porque naquele momento a gente despertou o interesse dos clientes. E aí o cliente precisava de quantidade e de prazo e a gente não tinha nada para entregar. E aí a gente viu em outros programas, como por exemplo, programas da FINEP, né? O Mulheres Inovadoras, o Tecnova 3, e aqui do governo do estado de Santa Catarina, o Impulsiona SC e o Mulher Mais Tech, como uma forma de a gente trazer esses recursos para poder montar uma planta semi-industrial de biocelulose. E a gente escreveu esses projetos em 2024 e o resultado desses programas começaram a sair no final de 2024. Mas em julho a gente já estava aqui, ó, com a corda no pescoço. Caramba. E desanimadas do tempo que a gente estava dedicando para aquilo sem resultado. Quer dizer, sem resultado, sem Sim, recurso financeiro, sim. né? Resultado tinha, né? Resultado tinha. Mas precisava pagar as contas. Exatamente, precisava pagar as contas. Então a gente, né, eu e a minha sócia, a gente respirou fundo e aguentou as pontas ali 6 meses, vai colocando dinheiro, né, De você? nosso, capital nosso mesmo, para manter até saírem os recursos para a gente poder escalar. E aí, saindo os recursos, a gente, né, concentrou eles na montagem, né, de uma planta de produção semi-industrial já preparada, né, para vencer também as barreiras regulatórias. Legal. Cati, vocês passaram, foram premiados, né, por vários programas diferentes, passaram por diferentes jornadas e aí procuraram a Cofound em um dado momento, Sim. né?
Eu queria que tu contasse um pouquinho o que que você viu de diferencial em estar conosco aí nessa jornada, o que que agregou nesses meses que a gente já está trabalhando junto, né, e principalmente fazendo esse paralelo, assim, quais foram os olhares que a gente pôde contribuir para o negócio de vocês, que talvez vocês sozinhas não estavam conseguindo aprofundar tanto, enfim, ou abrir novas avenidas É, aí, né. é. Bom, fazendo parte ali da ideia de crescer com sustentabilidade, a equipe da Nanobiosfera era muito pequena, muito pequena. E aí, em um dado momento, a gente se percebeu consumida pela operação. Uhum, Sabe, todos os dias a gente tinha milhões de coisas para resolver, e aí, um time muito pequeno, todo mundo precisa colocar muito a mão na massa, e a gente começou a perceber que a gente estava se perdendo em termos de planejamento estratégico, uhum. de governança, no sentido, mas se perder no sentido de não conseguir Criar rotina. criar rotina para manter esses processos estruturados. E aí veio a Cofound, né? Então, o que que a gente percebeu? É que ter o apoio de vocês nos obrigou a manter essa rotina, e hoje a gente se vê Cada 15 dias. periodicamente a cada 15 dias. E isso faz com que seja o nosso momento de parar e olhar para a Nanobiocel, não só olhar para o agora, mas o olhar um pouquinho mais para frente, né, para Uhum. futuro, para a gente começar a se preparar. E aí, parece bobo, mas isso é muito interessante, porque a gente começou a ganhar uma velocidade que a gente não tinha. Porque começou a criar uma rotina, né, de pensar todos esses processos. Então, hoje a gente vem em conversa, mas a gente tem uma perspectiva, né, de longo prazo, e a gente tem uma perspectiva do que vai vir logo na sequência. Aham. Então, isso ajudou muito. Às vezes uma empresa, né, uma startup, ela não consegue ter isso internamente. Ela Uhum. não consegue ter um time interno para fazer tudo isso, né? Então, vocês vieram para ser o nosso time interno, digamos assim, né? Que a gente não conseguiria manter 100% do tempo lá dentro da Nanobiosat, E é muito legal porque a gente se apropria mesmo, né, puxa a orelha uma da né? outra, chega na reunião: "E Aham, aí, isso aqui". E porque é importante, a empresa ela precisa ter esse olhar de cadência das coisas para acelerar o crescimento, porque aham. senão é que nem a Kati falou, tem um monte de problema para resolver. E depende da gente como, né, empreendedor para resolver. A gente precisa parar um tempo de qualidade para ver o horizonte ali, o médio e longo prazo para poder, né, cumprir com a nossa missão e o nosso propósito, né. Não, não, e tempo de qualidade mesmo, né? Porque a gente sabe que quando a gente está aqui, a gente está com um propósito, com um objetivo, com uma meta, e aí a gente, né, tá focada exclusivamente, né, nisso e não em todas as outras coisas. Não quer dizer que os outros problemas deixaram de ser Não, resolvidos, claro. mas a gente consegue fazer isso né, de uma forma mais tranquila, mais calma. E outra coisa importante, ideia também, que eu acho que a gente tem que falar, é da rede de contato de vocês, né? Uhum. Porque quando a gente começa a ficar consumida, né, pelas rotinas diárias de uma empresa, às vezes a gente não consegue sair de dentro dela, Uhum. conversar com outras pessoas. E aí a gente tem outras visões, né? Às vezes cada conversa que a gente tem, às vezes surge um insight, né? E eu sei que vocês conseguiram conectar a gente com muita gente boa, assim. Que legal, gente. Vocês acabaram de receber um prêmio da Batalha de Startups na Expo Ah, foi. Inovação. E foi, gente, quem viu sabe que foi muito divertido, mas só quem tá lá para saber como foi desafiador, Foi. né, Kati? É. E conta um pouquinho para nós como é que foi isso. Você estava no universo de um monte de startup SaaS, e aí como é que foi? O que que isso validou para ti, assim? E pra Nano Biocel, é claro. O que validou foi que a gente sentiu que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está trilhando o caminho correto das coisas. E as 2 semanas seguintes após o evento foram Bem intensas. bem intensas, de muitas conversas, né? Por causa do que foi mostrado ali. Foi um evento muito divertido, tá? Acima de tudo. Muito divertido, eu nunca tinha participado de uma batalha de startups. Estava morrendo de medo, porque é verdade, a gente tinha ali mais 8 concorrentes, né? Aham. Que tinham projetos
né, empresas muito boas em operação e profissionais muito qualificados para estar ali defendendo a ideia deles. E foi bem desafiador para mim, sou uma pessoa tímida, né, para pau, mas eu acho que foi muito importante o depois da batalha, né, Uhum. os resultados que vieram depois. Que legal. A missão de vocês vai muito além do lucro, né, Kate? Quando vocês falam do propósito da NanoBiocell, ela tem um propósito muito forte de levar a ciência e tecnologia para a sociedade, de repensar processos, repensar, né, rotinas, cadeias produtivas, mas olhando muito esse impacto nas pessoas, né? Eu acabei já meio respondendo a pergunta que eu ia fazer, mas eu queria que você falasse, né? O que move a NanoBiocell? Muito bem. O que que move? São duas coisas que movem a gente. Uma delas, quando a gente olha a aplicação dos nossos produtos na área da saúde e você entender que eles podem trazer um diferencial, né, num tratamento de saúde, Uhum. isso nos move. Nós recebemos mensagens diárias de pessoas passando por tratamentos de queimaduras e de feridas crônicas que nos mandam fotos falando, perguntando quando que eles podem comprar o produto, onde eles podem comprar o produto. E isso é muito forte, mexe muito com a gente, porque em alguns casos as imagens são avassaladoras. Para quem não tem nenhum problema de saúde no momento, é doloroso perceber Uhum. aquilo e saber que você ainda não pode vender porque nós estamos falando de um produto regulamentado. E, por outro lado, me motiva muito fazer a Nanobiosal dar certo para estimular outros pesquisadores brasileiros a fazerem a mesma coisa. O Brasil é um celeiro, nós estamos entre os 13 países que mais publica artigos científicos no Uau. mundo. Aham. Temos publicações de alta qualidade. Isso teve um aumento expressivo de 2022 para cá. O aumento ali foi 48% da presença de artigos brasileiros nas 25% revistas científicas mais tops do mundo, assim, sabe? Caramba, nem Então, sabia desse dado. é, isso, isso, é- isso reforça, assim, o potencial que o Brasil tem para desenvolver novos produtos a partir das bases científicas. Porém, a gente sabe que a gente está engatinhando em termos de estimular esses pesquisadores a tirar as suas ideias do papel e transformar em produtos. Tem um movimento muito bonito surgindo. O Brasil hoje ele tem 950 startups, deep techs. Ele, comparando com países aqui da América Latina, 70% das startups de base científica da América Latina estão no Brasil. Então, isso é um dado Bem, muito bacana, bem nossa. interessante. Só que quando a gente fala para investimento em deep techs, países como Chile, por exemplo, ou Argentina, tem muito mais investimento em deep techs do que o Brasil. Uhum. Então, a gente precisa motivar os pesquisadores, claro, mas a gente também precisa mostrar para os investidores que investir com ciência pode levar a negócios, né, muito duradouros, assim, que Muito vão promissor. trazer, muito promissores, que vão trazer resultados não por 1 ou 2 anos, mas por muitos anos, né? Então, isso me motiva também a continuar, né? Acho que esse ponto é um ponto bem importante, assim, né? Essa mudança de olhar dos investidores em relação às startups, né, de techs, né? O quanto esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que, claro, olhando uma startup que tem uma boa governança, né, que está com seus indicadores de atratividade de mercado consolidados, você tem uma perenidade que é maior, porque você está falando de pesquisa avançada, não é uma coisa que a barreira de entrada não é a mesma, né? Não é a mesma? Então, você Exatamente. consegue ter uma segurança maior nesse tipo de investimento, porque é uma empresa que conseguiu construir uma pesquisa, tem uma patente, enfim, né? Claro que tem que olhar tudo isso, né? Mas que o concorrente não vai chegar na mesma velocidade, vai demorar muito para chegar naquela tecnologia que essa startup já tem. É. E isso tem atraído aí investidores, né, de vários lugares, né, até tubarões, talvez, né, Kate? E isso é legal para mostrar
e gerar essa referência, né. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, essa questão, como está o olhar de vocês em relação a investidores? Vocês estão abertos a isso, não estão? Quanto para vocês isso é importante? Trazer um pouquinho para o pessoal eh, a tua opinião, olhando você empresária, né, empreendedora, pesquisadora, o quanto isso é importante para vocês. Tá, sim, o investidor é muito importante e claro que depende de cada fase do negócio, né. Então, nós optamos até hoje a buscar recursos financeiros por outros caminhos, que não o investidor. Por quê, né? Primeiro porque a gente tinha, um produto que precisava de fato ser validado e que a gente precisava garantir que pudesse escalar. Era muito importante, não só como negócio, mas era muito importante para a gente. Acho que a gente sempre olhou muito para a sustentabilidade do nosso negócio, mas também para a reputação dele. Isso Uhum. para a gente sempre foi muito importante. Então, a gente queria garantir que a gente poderia entregar um produto de qualidade com escala antes de buscar investimento, né, privado. Hoje a gente está no momento em que a gente se abriu para investidores. A gente olha para os nossos próximos passos como a necessidade de ter um investimento, né? Não só de recurso financeiro, tá? Aham. Que talvez o que esteja pesando mais para a gente nesse momento é o fato de que agora eu preciso entender o jogo do mercado, né? E eu preciso de pessoas que tenham essa experiência de mercado para fazer o nosso produto alcançar muitas pessoas, né? Então, a gente está olhando para investidor agora com essa visão de trazer, sim, um recurso financeiro para apoiar os próximos passos, mas principalmente de trazer know-how para levar esse produto não só para o Brasil, tá? A gente não está com uma ambição nacional, Já pensa grande, a né, gente cara? pensa em internacionalização. É pensar grande, mas é de entender também que esse produto pode chegar a Sim, qualquer lugar. Que, né, as barreiras que a gente vence aqui, as barreiras de entrada que a gente vai vencer dentro do Brasil, a gente pode vencer em outros lugares às vezes também. até são maiores, né, Às que em vezes outros são até mercados. maiores do que fora daqui, Uhum. né? Exatamente. Que legal. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais de clareza nessa tua visão dos próximos 3 anos. Como é que você vê a Nano, estamos falando aí com o pessoal que está nos ouvindo, que podem ser investidores ou até pessoas que estão ouvindo a tua história e se inspirando em tudo que tu está construindo. A quais são as ambições para vocês nos próximos 3 anos, assim? Que mercados que vocês estão olhando? Que países vocês estão pensando? Enfim, né, porque eu acho que é bem legal trazer essa provocação que vocês não estão pensando só aqui pequenininho não, já estão É, olhando coisas maiores. exatamente. A gente tem uma barreira grande para vencer ainda agora, né? Nós estamos em processo de protocolar esse produto, Uhum. né, junto à Anvisa. Então, nós temos um período que, por burocracia, não desmerecendo, tá? A burocracia ela é Claro, extremamente é necessária e necessário. importante, Uhum. mas por causa desse momento, a gente tem um tempo ainda que a gente precisa vencer. Mas o objetivo dos próximos anos, a NanoBiocell quer estar com esse produto disponível no mercado ainda em 2026, Uhum. né? Então, a gente quer atender, né, inicialmente distribuidores de produtos da saúde, como nosso foco principal, já com esse produto com a marca da NanoBiocell, né? Queremos atender o mercado interno, e aí a gente sabe que tem muitos desafios para Uhum. serem vencidos quando a gente fala nesse processo de comercialização, e queremos expandir também para o mercado externo. Mas quando a gente fala desse produto, ele é o nosso produto de base. Então, ele hoje, né, o curativo da NanoBiocell, ele é um curativo de proteção, um escudo contra a infecção. Mas nós temos planos de avançar no desenvolvimento desse curativo para que a gente possa, além de evitar a infecção e aí já reduzir, né, Uhum. substancialmente a chance de amputação ou morte desse paciente, mas a gente quer ajudar no tratamento. Então, nós queremos trazer dentro desses curativos
né, tecnologias que possam tratar o ferimento, além de proteger, e que possam medir em tempo real a melhora desse paciente, o que é mais importante, nos ajudar a monitorar. Então, a gente já está falando de sensores, né, que podem ser implementados nesse curativo. Então, são eh, coisas que a gente tem engatilhado, mas que se não sair o primeiro produto, não tem como a gente chegar lá na frente. Mas já tá para sair, né, Dá para Kati? sair. Isso, exatamente. Então é o olhar para o futuro e entender que a gente pode fazer muito mais a partir desta base que a gente está construindo. Construindo uma base sólida para a gente poder crescer lá na frente, Ah, fantástico. tá? Kati, estamos caminhando aí para o fechamento da nossa conversa, né? Mas eu queria muito que você trouxesse aí uma frase, uma mensagem, principalmente para quem é pesquisador, para quem está nesse universo, né, em fases iniciais ou não tão iniciais da startup, mas que está nesse vale da morte ali, que está aquele momento que vocês estiveram se questionando muito sobre isso. E não aqui fazendo um falso otimismo, não nada, mas ouvindo de quem viveu, né? E só quem viveu pode falar com propriedade, deixar uma mensagem aí para quem quer transformar a ciência em negócio, que eu acho que é uma linha que eu particularmente acredito muito. Você trouxe dados super relevantes do mercado e do potencial do Brasil em relação à pesquisa, né? Então, fala aí para o pessoal qual é a tua mensagem para quem quer transformar a ciência em negócio, em produto, enfim. Bom, o que eu podia dizer para esse pesquisador que quer se tornar um empreendedor, né? Eu diria, pendura teu jaleco e sai do laboratório. Parece difícil, né, falar sobre isso, mas é a verdade. Para fazer negócio, você tem que vir para o mundo aqui do lado de fora. Hoje, a gente ainda vê universidade, indústrias, né, e o mercado financeiro como universos completamente diferentes. A cada dia que passa, eles precisam estar mais conectados para a gente conseguir fazer esse movimento de transformar o pesquisador brasileiro no empreendedor ou para transformar pesquisas brasileiras em produtos que resolvem dores reais. Mas para o pesquisador que quer começar o seu próprio negócio, eu diria para pendurar o jaleco e sair do laboratório. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele pode ir, mas ele precisa de apoio. Sozinho a gente não faz nada. Então, além de ter pessoas próximas, né, que poderiam compor uma equipe e Uhum. manter aquela pesquisa rodando enquanto o próprio pesquisador sai para poder entender como é que aquilo vai se tornar um negócio, né? Imagina, se não for ele mesmo que vai fazer isso, quem que vai fazer por ele, né? Sim. Não vai, ninguém vai. Você pode até convencer as pessoas de que você tem um bom produto, mas todos os detalhes da operação que você precisa ter para transformar em um produto é você que sabe, né? Então precisa ter esse olhar para negócio e aí aprender essas novas áreas também. E tem coisa que não dá para delegar, né, Kati? Não tem coisas que não dá para delegar. Que Pelo, você sabe, né? Você é, conhece. pelo menos em um primeiro momento, né, Déia? Isso, Não estou claro. dizendo que Depois, eternamente, né? exatamente. A gente conhece outros pesquisadores que empreenderam e que resolveram em algum momento deixar a parte administrativa do Uhum. negócio para outras pessoas fazerem e eles voltarem para dentro do laboratório para evoluir com as suas pesquisas e desenvolverem novos produtos. E eu não vejo nenhum mal nisso, eu acho que isso é muito Uhum. benéfico, mas em algum momento o pesquisador tem que ser o primeiro a pensar em como, né, fazer a gestão dessa pesquisa e transformar ela num negócio, né? Esse movimento tem que ser do pesquisador. E até porque o negócio é seu, né? É. Você tem que também construir essa mentalidade, né? Que você está construindo uma empresa. Acho que toda empresa nasce de um sonho, né? Isso, e tem que ser, Tem que porque ser. empreender é um ato de coragem e de vislumbrar um futuro diferente. Se você não tem essa mentalidade de que você vai ter que arriscar, que você não sabe se vai dar certo,
Nem empreenda, nem não empreenda. É um risco gigante, né? A gente não é, pode esquecer tudo isso, porque é um movimento arriscado, é, né? Mas em algum momento, se não for o pesquisador que tem o sonho desse negócio fazer esse movimento, quem será? exatamente. Né? Acho que esse é um ponto muito importante para quem está pensando, quem está com essa linha aí, né? Tenho aqui uma oportunidade, será que devo avançar? Tem que ter isso na cabeça. Mas tem um mundo de oportunidade no mercado, tem um mundo de investidores no mercado interessados nesse tipo de produto e tecnologia, mas você tem que ter um pouco de apetite a risco, né? Tem que ter um pouco de apetite a risco, verdade. Com Tem toda a certeza. razão. Kati, e aí também quero deixar aqui para todo mundo, né, o convite. A Cofound está organizando o Summit Executivo, que é um evento que vai trazer os melhores mentores para fazer essa troca. A Kati vai estar conosco também no Summit. E quem quer conhecer a NanoBiocell também, passa aí os contatos das redes sociais, enfim, como chega na NanoBiocell, né? Fala aí para o pessoal, É, porque eu acho que esse podcast vai trazer alguns interessados. isso, a Nanobiocell vocês podem encontrar a gente via site, né? Nanobiocell com dois L's no final, .com.br, através das redes sociais, no Instagram Nanobiocell underline e no LinkedIn a Nanobiocell apenas. Então, é uma forma, né, de poder acompanhar a gente, e de Isso. saber das Tudo que está novidades aí acontecendo. também. Exato. Ótimo. E para você que quer saber mais sobre o Summit Executivo, nos acompanhe nas redes sociais, né, Cofound BR, vai ser um prazer estar com vocês aí no final de novembro, nesse evento que vai ser um divisor de águas para quem está pensando 2026, nesse universo cheio de incertezas, mas que a gente, que é empreendedor, sabe que tem que parar para pensar, planejar, para entregar um ano aí de sucesso. Muito obrigada por estar conosco até agora e esperamos vocês no próximo Cofoundcast.